A recente alteração ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional rompeu o consenso amplamente maioritário que nas últimas décadas sempre existiu entre as forças políticas portuguesas em matéria de imigração e de segurança nacional. Consenso, diga-se, alargado a mais de 3/4 do nosso espectro político, do qual, sem surpresa, apenas historicamente se demarcavam as forças políticas de matriz comunista, como a CDU e o Bloco de Esquerda, que sempre questionaram e questionam a nossa participação na União Europeia e o nosso empenhamento na NATO, empenhamento ainda ontem tão enfaticamente reafirmado pelo Sr. Presidente da República. Surpresa, sim, foi a forma irresponsável com que o Partido Socialista se deixou capturar por esta pequena minoria, e logo em áreas tão sensíveis como a segurança interna e os compromissos da construção europeia. Sabemos agora, embora o Governo persista em não dar conhecimento à Assembleia da República desse parecer, que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras expressou com contundência os evidentes perigos e contradições que resultam dos propósitos desta alteração legislativa, alertando então para o perverso efeito de chamada e para a inaceitável disfuncionalidade destas alterações face ao regime consolidado na União Europeia e nos espaços Schengen em que nos integramos. Naturalmente que o PSD, quer no debate, quer na votação destas alterações no Parlamento, expressou com clareza estes aspectos profundamente negativos e votou contra estas irresponsáveis alterações. A tudo isto, a deriva ideológica da atual maioria fez ouvidos de mercador, virando as costas ao comprovado padrão de segurança do nosso país, e os resultados começaram, lamentavelmente, a ser visíveis. De uma média semanal de 3 centenas de pedidos, passámos na última semana para mais de 4.000, ficando claro que as redes ilegais ligadas aos circuitos da imigração rapidamente perceberam o filão que aqui se abriu. Urge reverter esta situação. Reverter esta situação é retomar o consenso expresso na Lei 23 de 2007, apresentada então pelo Governo Socialista e reiterada na Lei 63 de 2015, votada favoravelmente pelo PSD, pelo PS e pelo CDS, em maio de 2015, e então aprovada, naturalmente, com os votos já então contra do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV. Trocar este consenso alargado, repita-se, de mais de 3/4 da sociedade portuguesa, por uma curta maioria oportunista e conjuntural, inclusive pondo em causa e fazendo perigar compromissos assumidos em sede de segurança na construção europeia, é manifestamente andar para trás na defesa do interesse nacional. O propósito da presente iniciativa, hoje apresentada pelo Partido Social Democrata, é exclusivamente a retoma da redação da lei, consensualizada em 2007 e confirmada em maio de 2015 pelo PSD, pelo PS e pelo CDS, e que tem feito Portugal ser merecedor de reiterados elogios internacionais e ser, muito justamente, apontado como exemplo de boas práticas no acolhimento e na integração de cidadãos estrangeiros. Fico à vossa disposição para qualquer questão que me queiram colocar. O projeto vai ser distribuído, mas exatamente a nossa única proposta é a retoma em 3 artigos, que são os artigos que foram alterados pela proposta, pelo projeto apresentado na altura pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda e que passou, graças aos votos do Partido Socialista, retomar a redação originária que vem da lei de 2007, apresentada na altura pelo Governo Socialista e aprovada aqui na Assembleia da República com os votos do PS, do PSD e do CDS,
e confirmado depois na Lei de 2015, que, não tendo mexido nesses artigos, os confirmou porque republicou a lei na íntegra. De alguma forma o PSD vai pedir aqui algum tipo de influência do Presidente da República, dado que falam em defesa do interesse nacional? O Sr. Presidente da República é um órgão diferente da Assembleia da República e rege-se, obviamente, por aquilo que é o seu critério e a sua maneira de ver as questões. Portanto, não cabe ao PSD solicitar qualquer tipo de interferência ao Sr. Presidente da República. Não tenho dúvida que o Sr. Presidente da República está atento a esta matéria, como de resto, ainda ontem referiu na intervenção que ele fez a propósito da NATO, onde foi muito claro, dizendo que, salvo erro, as palavras dele até foram: os governos podem mudar, as maiorias parlamentares podem mudar, mas o empenhamento de Portugal na NATO não mudará seguramente. O Sr. Presidente da República tem a sua visão própria, o seu critério político próprio. Não cabe ao PSD, obviamente, questionar ou pôr em causa ou de alguma maneira tentar influenciar, até porque isso não seria possível, o critério do Sr. Presidente da República. Olha, eu vou começar por essa última parte, ainda bem que me coloca, porque aproveito para desfazer um equívoco, um erro, uma notícia errada, que vem hoje publicada no Jornal Público sobre essa matéria. Em primeiro lugar, o que se passa é que houve 2 diplomas que foram aprovados neste verão. Um, que é a Lei 59 de 2017, que resulta do projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda e também de um projeto de lei similar apresentado pelo Partido Comunista Português, que mexe apenas em 3 artigos, o artigo 88, o artigo 89 e o artigo 135, alterando a redação que os mesmos tinham desde 2007, e esse projeto de lei teve os votos contra, não a abstenção, os votos contra do PSD e do CDS. É errada, portanto, a notícia hoje do Público que diz que só o CDS é que votou contra o projeto do Bloco de Esquerda. Não é verdade. Depois houve uma outra lei que foi aprovada neste verão, que é a Lei 102 de 2017, de 28 de agosto, que resulta de uma proposta de lei do Governo para a transposição de uma diretiva europeia e que não mexe nem no artigo 88, nem no artigo 89, nem no artigo 135, que tinham sido alterados pela lei de julho, face à proposta do Bloco de Esquerda e do PCP. Essa lei 102 de 2017 teve o voto de abstenção, que é a transposição de uma diretiva, em matérias que não tocam, repito, nos artigos 88, 89 e 135, foi objeto de abstenção do Partido Social Democrata, como foi objeto de abstenção pelo CDS. Outra falsidade da notícia do Público. Não é verdade que o CDS tenha votado contra a transposição da diretiva. Não é verdade. Pode consultar os diários da Assembleia da República, estão lá as citações. O que acontece é que essa lei, como é uma alteração, a diretiva mexe em muitos artigos e acrescenta outros artigos, no final, de acordo com as regras de logística, fez a republicação da lei. E ao fazer a republicação da lei, aparece lá, na republicação, os artigos 88, 89 e 135, com a redação que tinha sido alterada em julho, pelo projeto do Bloco de Esquerda, contra o qual nós tínhamos votado. Portanto, penso que quanto a esta matéria, esclareci a sua questão e aproveitei para corrigir um erro que vem hoje na notícia do Público sobre esta matéria. Quanto à primeira questão que me colocou, que tem que ver, se não se importa de me repetir? Quais são os compromissos? Exatamente. Como sabe, Portugal faz parte do espaço Schengen. E dentro do espaço Schengen, aquilo que são as regras básicas e o chamado regime-regra que é estabelecido tem que ser respeitado por todos os países. Porque qualquer alteração ao regime-regra que qualquer dos países do espaço Schengen faça, inevitavelmente vai implicar problemas para os outros países.
que não alteraram o regime de regra. Porque a partir do momento em que determinado tipo de cidadãos que não respeitam esse regime de regra, que passam a respeitar apenas uma alteração que foi feita num país, neste caso em Portugal, eles podem entrar na fronteira Schengen em Portugal e, a partir daí, circular livremente dentro do espaço Schengen. E, portanto, isto é a ruptura de determinado tipo de compromissos. De resto, isso mesmo é expressamente, digamos que, alertado no parecer do Serviço de Estrangeiros e Fronteira, naquilo que nós já conhecemos desse parecer e que foi divulgado no Diário de Notícias, onde está expressamente isso explicado, dizendo exatamente, o CEF chamou a atenção ao Governo exatamente, de que qualquer alteração do regime regra, pelas suas implicações dentro do espaço Schengen, põe em causa os compromissos assumidos com os outros Estados e resulta num problema para os outros Estados membros do espaço Schengen. Portanto, é esta, com simplicidade, e penso que facilmente compreensível, a implicação que isto tem com os compromissos assumidos em termos de sistema europeu. Agradeço a sua pergunta, e porque isso permite-me, aproveito para fazer um esclarecimento. Independentemente do aumento exponencial dos pedidos de entrada, que resultam claramente, como eu afirmei na minha intervenção inicial, de as redes ligadas à imigração descobriram que há aqui um filão novo e, portanto, toca de explorá-lo. Mas, com toda a franqueza, não é a grandeza dos números que coloca aqui um perigo ou coloca aqui um risco. Porque, como sabe, não haverá, com certeza, 4.000 cidadãos estranhos à União Europeia e indesejáveis dentro da União Europeia. Não há, com certeza, esse número. Haverá 1, 2, 3, 4. E, portanto, o problema é entrar 1, 2, 3 e 4 que não deviam entrar. Não é entrar em 3.000, 4.000, 5.000, porque seguramente que, quando entram 4.000, 3.990 e não sei quantos são, enfim, muitas vezes cidadãos que estão até a ser explorados por estas redes ilegais de imigração e que devem ser protegidos. Não é isso que está em causa. E, portanto, não é a questão do número ter crescido exponencialmente na primeira semana. Esse crescimento exponencial é apenas a expressão clara de que houve um efeito de chamada. Como de resto tinha sido alertado quer pelo PSD aqui no debate na Assembleia da República, quer pelo parecer do CEF, tanto quanto se sabe, porque eu só conheço o parecer do CEF pelos extratos que têm sido divulgados na comunicação social. Ele ainda não foi entregue, embora já tenha sido pedido mais de uma vez pelo Partido Social Democrata aqui na Comissão Parlamentar, ele ainda não foi remetido ao Parlamento pelo Governo. Mas por aquilo que se conhece dos extratos da comunicação social, que eu faço fé, pelo menos não foi desmentido por ninguém, esse efeito de chamada foi um dos alertas também colocado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Não foi só o PSD, aqui na Assembleia da República, no debate do diploma, foi também os próprios serviços do Estado que chamaram a atenção para esse perigo. E esta última semana demonstrou apenas isso. Mas, como eu lhe disse, isso não é a questão mais importante. A questão mais importante é, de facto, a questão de segurança. Portugal sempre teve, em matéria de política de imigração, e por isso somos citados muitas vezes como um exemplo internacional há muitos anos, sempre teve uma política de rigor na entrada e humanismo no acolhimento. Essas regras eram regras que estavam perfeitamente consensualizadas num largo espectro que alargava a 75% ou 80% da sociedade portuguesa. Historicamente, como sabem, os únicos partidos que se colocavam de fora, por razões ideológicas, eram os partidos de matriz comunista, como o PCP e o Bloco de Esquerda. Em junho deste ano, no final da última sessão legislativa, o Partido Socialista rompeu esse consenso. Vem agora, com um ar cândido, na lógica das pós-verdades, tentar colocar a questão ao contrário e dizer que quem rompeu com o consenso, como se o consenso alguma vez tivesse sido um consenso com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Não, quem rompeu o consenso foi o Partido Socialista, que passou do consenso maioritário de mais de 3/4 da sociedade portuguesa para um consenso com os partidos de matriz comunista
que sempre se tinham colocado fora do consenso nacional sobre esta matéria. Mas é completamente caricato, eu diria até que pela boca morre o peixe, as declarações de ontem da senhora deputada Ana Catarina Mendes, que vem dizer esta coisa extraordinária, que é que não percebe porque é que o PSD quer alterar agora a lei, porque esta lei tem sido sucessivamente elogiada pelas instâncias internacionais. Pois tem. O que tem sido elogiado é a lei que está em vigor, ou que esteve em vigor até há um mês atrás. Os elogios não são de ontem ou de anteontem. Os elogios são dos últimos anos, em que sempre houve esta lei, com este consenso e com as regras que o PSD agora nesta proposta quer retomar. Não foi com a alteração de 31 de julho, que entraram em vigor na última semana, ou nas últimas 2 semanas, não foi com essas alterações que houve elogios internacionais. Portanto, não vale a pena insistir numa mentira, como que se uma mentira muitas vezes repetida se transformasse em verdade. Não é verdade, não se transforma. As pessoas não são parvas, os portugueses não são parvos e quer os portugueses, quer a própria comunicação social mereciam outra consideração por parte dos responsáveis socialistas quando abordam esta matéria, que ainda por cima é uma matéria relevante para o interesse nacional.